Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vanessa Bueno, fundadora da Encena Digital, uma plataforma dedicada a desvendar os segredos do mundo digital e capacitá-lo para o sucesso. Antes de mergulharmos de cabeça no conteúdo, deixa eu compartilhar só um pouquinho da nossa história com você. A Ensino Digital nasceu do desejo de tornar o conhecimento sobre o universo digital acessível para todo mundo. E é por isso que decidimos oferecer essas 3 aulas totalmente gratuitas como um passo inicial da sua jornada de aprendizado. Vamos começar desvendando os bastidores de uma das estratégias mais poderosas do marketing digital, o famoso lançamento online. Talvez você já tenha participado de um evento online totalmente gratuito, onde um especialista compartilhou insights valiosos e no final fez uma oferta irresistível. Mas você já se perguntou como esses lançamentos funcionam na prática? Como que ele é montado? Como é os bastidores? Aqui está o segredo. Tudo se resume a criar uma audiência engajada e oferecer um conteúdo de alto valor. E no final, você fazer uma oferta que não dá para recusar. Mas quem são os principais jogadores por trás desse processo, por trás de toda essa estratégia? Eu vou listar para vocês 4 nomes técnicos, então se atente aí e vai anotando tudo. Primeiro, o especialista é a pessoa que lidera o espetáculo, compartilhando o seu conhecimento e se tornando o rosto da marca. Mas o que você pode não saber é que para ser um especialista não requer necessariamente anos de experiência. Você pode se lançar como especialista mesmo começando do zero. O outro nome, o coprodutor, é o cérebro por trás de toda a operação, o estrategista que trabalha nos bastidores para garantir que tudo ocorra sem problema, desde a definição das estratégias até o lançamento, análise de resultado, enfim, o coprodutor desempenha um papel crucial. Leads, clientes, o que é isso? Os leads são os interessados que se tornam potenciais clientes, enquanto os clientes são aqueles que já decidiram comprar o seu produto, embarcar com você nessa jornada, adquirindo o produto ou serviço. Enfim, o incrível é que essa estratégia não se limita a um nicho específico. Seja você um coach, um consultor, um empreendedor digital ou qualquer outra coisa, os princípios do lançamento online podem ser aplicados com sucesso para qualquer segmento. E é aqui que entramos. Nesse curso gratuito, meu objetivo é te guiar pelo processo completo do lançamento digital, desde a criação da sua audiência até você conseguir fazer uma oferta irresistível. Nas próximas 3 aulas, vamos mergulhar a fundo em cada etapa deste processo. Hoje, nessa primeira aula, vamos nos concentrar nas estratégias gerais de lançamento. Então, vou compartilhar com você os passos essenciais para planejar e executar um lançamento de sucesso. Mas antes de começar, eu quero garantir que você tenha acesso a todo o conteúdo. As aulas ficarão gravadas e estarão disponíveis nesse mesmo link para você poder revisar o material sempre que precisar. Uma outra observação importante é que ao longo do curso eu serei transparente sobre uma oferta futura. No final, na última aula, eu vou compartilhar com você mais detalhes sobre o meu treinamento Vendas Online Sem Mistério. Mas não precisa se preocupar não, eu não vou ficar te inundando de propaganda. Afinal, esse curso que você está assistindo agora é 100% gratuito, tá bom? Tudo certo até aqui? Conseguiu entender o quão grande é esse projeto? Então, bora aprender como se lançar na internet, reduzindo o seu tempo e os erros dos principiantes no online. Nesta primeira aula aqui, nós vamos falar já sobre a estratégia de lançamento e o projeto do especialista. E nesse caso, pode ser você mesmo se lançando no digital. Antes de qualquer coisa, o público precisa te descobrir, saber que você existe, saber da sua existência, né? Na sequência, entramos com um relacionamento com a audiência. Então você precisa mostrar que existe uma pessoa por trás de um X produto, de um X serviço. Sua audiência ela precisa ser atraída pelas semelhanças, pela sua vida, pelo seu dia a dia, e principalmente pelos seus interesses e os seus valores. Assim você se torna uma autoridade para ela, como influencer, entende? Depois passamos para a parte de vendas, que normalmente acontece naturalmente mesmo, por conta do relacionamento criado anterior. A lógica dessa estratégia é bem simples. É muito mais difícil você vender algo para alguém que não te conhece, que nunca te viu na vida. Então, qual seria a estratégia que nós vamos utilizar aqui para a gente poder colocar em prática?
Se você não é muito das redes sociais, comece a repensar sobre isso, porque o Instagram ele é uma ótima ferramenta para criar audiência e você conseguir vender no online. Mas se você é daqueles que não gosta muito de aparecer, não tem problema. Você ainda consegue, sim, criar conteúdo que atrai as pessoas sem nem sequer aparecer. Mas eu já vou te adiantar aqui, que o melhor seria você aparecendo, viu? Como um especialista do que sabe que está falando, sabe? Mas, Vanessa, eu não sou especialista, eu estou começando agora, não tem problema nenhum. Dá uma estudada sobre o produto, pesquisa no próprio Instagram mesmo, no YouTube, como as pessoas falam sobre esse produto ou esse assunto. Talvez essa dica que eu acabei de te dar agora possa ser a mais perigosa nesse momento. E eu vou até te explicar por quê, tá? E ela é muito importante. A maior causa das pessoas não terem sucesso no online é não colocar em prática o que elas aprendem. Tá, mas o que isso tem a ver em se inspirar em outras pessoas do mesmo segmento que eu? O maior problema é que muitos acabam se comparando com esse, com aquele, e acabam nem saindo do lugar por achar que não tem espaço no mercado, ou até mesmo não ter uma qualidade que tal pessoa tem. Enfim, gente, para com esse pensamento. Não tem como você se comparar com uma pessoa que já está há anos no mercado, ou que tem uma baita equipe por trás de tudo, parte técnica, produção, design, enfim. Não se compare. Começa com o que você tem hoje. Não se preocupe, não fica procurando a perfeição, porque pode ser que ela nunca chegue. Dê ao menos o primeiro passo e vá colocando em prática o que eu for te falando aqui. Não fica pensando no que os outros vão achar de você. Faça isso por você mesmo. No início, são poucas pessoas que vão te apoiar de verdade. E isso não é só com você, não. Todo mundo que vai contra o fluxo padrão é como se fosse uma resistência contra as regras, é arriscado e tudo mais. Mas no fundo, eles também queriam ter essa mesma oportunidade de mudança que você está tendo agora. Então, resumindo, pratique, foque nos seus primeiros passos e siga os seus sonhos. Garanto que só com essa primeira aula, se você seguir tudo que eu estou te falando e ainda vou falar mais, não tem como dar errado, tá? Pode ser uma promessa até forte demais, né? Mas é a realidade. Seja sincero com você mesmo. Faça cada etapa e acredite no seu potencial. Realmente assista às aulas e foque no que eu vou te passar tudo. E vai anotando tudo, viu? Mas agora voltando à aula. Como se lançar no online? Primeiramente, faça pesquisas para entender como as pessoas falam do produto X, do segmento X, enfim, do serviço que você está oferecendo. E o principal, a gente precisa descobrir qual é a principal dor e necessidade do seu público-alvo. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, pesquisa. Pesquisa de mercado é o princípio dessa aula. Afinal, sem um nicho, um segmento bem definido, o seu público não vai ter clareza do que você está ofertando. Você concorda comigo? Então, o que é nicho? E como a gente vai definir um? Primeiramente, faça pesquisas em outros players. Pesquise sobre os assuntos que estão mais em alta, enfim, como esses assuntos, esses nichos estão instalados no mercado. Mas antes disso, para você definir de fato um nicho, você precisa de 3 pilares. Primeiro, transformação, entrega e demanda. Em transformação, você precisa entregar algo que transforme, de alguma forma, a vida de quem adquiriu o seu produto. Em entrega, você vai precisar avaliar se você tem conhecimento no assunto, se você tem know-how para entregar, ou se você vai estudar, contratar alguém para aprender o assunto. E por último, demanda. Existe demanda para esse nicho? Existem pessoas interessadas nesse assunto? Esses 3 pilares são mega importantes. Quando você os utiliza ao seu favor, terá um baita nicho vantajoso no mercado. Esteja onde o seu cliente está, mas atenção ao processo, dê um passo de cada vez e não se afobe. Tem uma frase muito boa que eu gosto de utilizar com os meus mentorados, chamados de diamante carinhosamente, que fala assim: o pato nada, o pato anda, o pato voa, mas ele não faz tudo isso ao mesmo tempo. Outra coisa importante sobre nicho e lançamento é a análise de concorrente, benchmark. Benchmark não é copiar, quem copia não tem longevidade. O objetivo é você modelar, ter ideias de como começar. Então, o que você vai precisar saber? O que meu concorrente está fazendo? O que meu concorrente está se comunicando? Como ele se comunica? Quais são os meios de comunicação que meu concorrente utiliza? Qual é a rede social mais forte que o meu concorrente está utilizando?
Um exemplo de como encontrar o seu concorrente, que talvez pode ser que você nem saiba da existência dele, é fazendo pesquisas, buscas através do YouTube. Por exemplo, se você é da área da saúde, na barra de pesquisa, coloque lá como ter saúde, por exemplo, o nicho de saúde, como ter saúde, e deixe o próprio YouTube te sugerir o restante. Assim, você já consegue entender e ver quais são os principais títulos que aparecem. Ainda no YouTube, acesse algum vídeo recente que tenha muitas visualizações, mas muita mesmo, tá? Por que a gente vai acessar esse vídeo? E visualizar os comentários deles. Então, por exemplo, ver como o público tem reagido àquele assunto, analisar qual o principal conteúdo eles gostam de ver, quais são as principais dores. Nisso, pode ser que você encontre dúvidas aleatórias, perguntas aleatórias, mas na maioria dos casos você vai encontrar dúvidas e perguntas parecidas com o mesmo sentido. Então, ali, a principal dificuldade desse público de querer saber mais sobre saúde pode ser, por exemplo, como se alimentar de uma forma saudável sem passar vontade. É um exemplo. Quando eu pesquisei lá no início sobre o meu nicho, eu encontrei muitas pessoas comentando sobre a dificuldade de conseguir colocar em prática o que elas aprendem, se sentirem confusas no meio de tanto conteúdo, sabe? Então, percebe que a partir dessas pesquisas é o seu ponto de partida, entender a necessidade do seu público, entender a necessidade, os interesses dos seus usuários. Então, a partir disso, você vai criar conteúdos para atrair o seu público. Na próxima aula, a gente vai falar passo a passo de como criar conteúdos estratégicos que chamem a atenção dessas pessoas interessadas. Então, pessoal, papel e caneta e até a próxima aula!